Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus. Então, gente, hoje esse tema que eu fiz dessa, né, a palavra do Senhor, que temos que criar estratégia. O que vocês mais vão ouvir hoje aqui é eu falar de estratégia, né? Então, não ri não quando eu falar cada palavra que aqui te falar em estratégia, mas é para vocês prestar atenção que a gente tem que criar estratégia, não tem jeito, tá bom? O Roberto, eu até botei aqui o Roberto em inglês, quando veio aqui para dar aquela palestra, ele falou de instância de sobrevivência, instância de convívio, um monte de vezes. Então, não tem problema. Você não estava aqui, estava, pastor? Então tá. Gente, então tá bom. Vamos abrir a nossa Bíblia, né, lá em Números 13, né? E nós vamos ler do 1 ao 3. E depois para frente a gente vai ler outros capítulos outros versículos desse mesmo capítulo. E vamos também depois ler vários livros da Bíblia que vai nos trazer aqui também para a gente entender o que é. O tema que a gente vai falar é sobre fé, coragem, fé. Presta atenção, fé, coragem e determinação. É tudo que um homem precisa. Fé, coragem e determinação. Né? Porque se o cara não tiver fé, né, também tiver só coragem, não adianta, né, pastor? Tem que ter fé e tem que ter coragem e tem que ser determinado. É coisa que um homem precisa, não é isso? Então, vamos ler então o número 13, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Que não seja eu, que seja o Senhor a ministrar essa palavra, Senhor, que venha falar conosco, falar comigo, falar com meus irmãos, tudo que nós precisamos ouvir aqui nessa noite. Senhor, fala, Senhor, de acordo com a sua vontade. Se for possível que o Senhor mude qualquer coisa que eu fiz aqui nesse esboço, que for o Senhor, que seja o Senhor a falar com cada um dos meus irmãos. Agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, como eu falei, irmão, hoje vamos falar de fé, coragem e determinação, né? Tudo que um homem precisa. Como hoje é culto de homens, né? Nós escolhemos eu fiz um esboço que deu quase 20, mas teve uma ajuda de um irmão que eu mandei para ele deu quase 20 folhas, mas só que cada folha é quase uma palavra, tá bom, gente? Não esquenta com isso não, eu vou passando aqui. Então, geralmente, irmãos, nós falamos aqui no último aqui da leitura, que todos aqueles homens eram cabeça do filho de Israel. Geralmente, quando a gente fala que uma pessoa é cabeça de alguma coisa, aquele cara é o cabeça, né? Geralmente ele é aquele cara que constrói, é o cara que faz, é o cara que manda, né? É o cara que está na frente da batalha, não é isso? O cabeça. Mas aí eu fico pensando, né? Como é que pode ter um homem de família, um pai de família, que é o cabeça da sua casa, e ele seja um covarde, né? Então, o que eu quero dizer nessa noite é sobre isso, sobre a fé e a coragem e a determinação, é exatamente sobre isso. Nós, o homem, nós temos que ter coragem, nós temos que ter determinação. A determinação não é determinar o que a pessoa... Determinar é você ter uma coisa para fazer, né? Você vai pedir para Deus direção e você tem que ir. E muitas vezes o cara fica parado, não faz, não é isso? Então, é uma das coisas que a gente vai ter aqui na frente. Todos nós teríamos mais sucesso nos nossos planos se antes de mais nada nós nos organizássemos e criássemos estratégia. Aqui, viu o que eu falei? Estratégia? Estratégia, né? Organização com estratégia para aquilo que vamos fazer na nossa vida. Está vendo que eu já passei 2 folhas.
O que seria estratégia? Porque todo mundo aqui sabe o que é uma estratégia, né? Mas aí, para me contextualizar aqui a minha palavra, eu tenho que explicar para os irmãos. É um plano de ação para alcançar metas e objetivos de longo prazo em um contexto organizacional. Plano de ação, né, irmão? O que aqueles homens precisavam quando eles foram espiar a terra? Um plano, né, de ação. Mas só que quando eles sobem lá para espiar a terra, eles só viram gigantes, só viram dificuldade e vieram de lá todo mundo desanimado, né? Estratégia é também, irmão, uma visão do futuro, uma orientação para alcançar essa visão. Então, se você tem uma visão, alguma coisa que você tem que fazer para o futuro, você também tem que se organizar e criar estratégia, né? Então, a gente não pode fazer nada sem se organizar, sem criar um plano com estratégia para poder... Senão vai dar tudo errado, né? Se você não... Por exemplo, quando decidimos nos casar, né? Quando a gente decide casar, está namorando, está noivando, decidimos casar, nós temos que nos organizar, temos que criar, tem que ter um plano, né? Porque se você se casar sem ter um emprego, sem ter um dinheiro para poder pagar um aluguel, né? E também tem o seguinte, você vai se organizar, precisamos saber se vamos ter condição de sustentar a família, se temos condição de pagar um aluguel. Quantos filhos nós vamos ter? É uma organização? É uma estratégia? Se você ter um monte de filhos e não tiver um plano para poder cuidar dessa família, você vai dar problema. Então, tudo isso a gente vai. Gente, isso aqui é só para a gente começar um texto, porque mais tarde, mais para frente, a gente vai falar também sobre os homens que foram lá e voltaram lá desarmados. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma estratégia. Senão, as coisas dão tudo errado. Aí eu vou falar sobre o meu pastor. O pastor Maurício, ele é estrategista, né, pastor? É estrategista e ele tem estratégia com a organização. Eu já viajei de moto com ele e sei que ele faz tudo e a gente vai atrás dele. E ele faz os planos dele, né? Cria a estratégia, se organiza e depois vai em frente e bota na mão de Deus, que é muito importante. Isso que eu vou falar aqui. É importante saber que nenhuma estratégia, nenhum plano, né, de organização, ele dá certo se você não entregar na mão de Deus, né? Porque se você fizer planos e não entregar a Deus os planos que você vai fazer, vai dar tudo errado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer os planos e quem vai concluir esses planos que a gente vai fazer é Deus, não somos nós. Aí vai falar, né, aquela parábola lá de Lucas 14, que fala de um homem, né, que construiu uma torre, né, e que começou uma construção sem saber se tinha condição de terminar as obras, né? Se ele tivesse se organizado, criado uma estratégia, ele não teria passado o que tem escrito aqui na Bíblia. Vamos ler lá Lucas 14, do 28 ao 30, tá? Eu criei estratégia, tá, gente? Eu botei tudo no meu esboço. Diz assim: qual de vós, se quiser construir uma torre, pode ser uma torre, uma casa, tá, gente? Uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virão, rirão dele, dizendo: este homem começou uma construção e não foi capaz de terminar. Então, isso aqui é muito bom, muito para a gente entender que nós não podemos começar uma coisa. Muitas vezes a gente começa, a gente fala, estão pregando aqui sobre isso, mas muitas vezes a gente começa alguma coisa e não termina. Porque a gente às vezes não se organiza, né? Muita gente não se organiza nem para fazer uma prestação, a gente não sabe nem se vai ter que começar e vai terminar, porque não se organizou, não pensou. Então muitas vezes é isso, criar estratégia na vida para poder, tá? Os homens, né, voltando lá ao texto, os homens que foram enviados por Moisés, teria de subir para as terras para criar uma estratégia. Só isso, ele não precisava. O que ele mandou? Você manda os homens para ir lá espiar as terras, para ver como é que é, como eles vão entrar naquela terra. Ele não mandou para ele ir lá para ver as dificuldades, né? Muitas vezes a gente, né, nós homens, as pessoas têm um problema sério, que a gente
a fé da gente, ela tem que ser... A gente não faz exercício para o músculo ficar forte, né? Então a nossa fé também ela tem que ser exercitada. Por quê? Porque a gente faz força para poder se exercitar, para poder o músculo ficar forte. As coisas que Deus dá para a gente também não é fácil, não é coisa fácil. Porque se você receber de Deus as coisas fáceis, você perde fácil também. Então por isso que as coisas de Deus ela é mais difícil do que as coisas que o mundo dá, que o inimigo dá, porque as coisas que o inimigo dá é tudo superficial, ela acaba rápido, porque não tem consistência, não é aquilo que Deus bota pra gente. O que Deus dá é sempre o melhor, gente. Eu até fiz aqui sobre a fé da gente, aquela fé, tem uma fé fake, sabe, que a gente inventa, que acha que é fé, mas só que não é, né? Aí eu botei... irmãos, para entender melhor essa nossa palavra, eu quero explicar dois tipos de fé. Tem a fé fake, aquela fé que a gente inventa dentro de nós, e tem a fé que Deus bota na nós, a fé genuína, aquela fé que a gente enfrenta tudo, porque é uma fé que o Senhor bota em nosso coração, né? A sua fé, a fé fake, a fé que é inventada por nós, a gente fala assim, eu tenho fé que vou ganhar na loteria, eu tenho fé que vou fazer qualquer coisa. A gente bota sempre que tem fé, né? Mas a fé que Deus dá para a gente? Não é, né? A sua fé, aquela fé que você diz, eu tenho fé que o meu time de futebol vai ganhar. Você imagina? Você acha que Jesus está, Deus está nisso? No jogo do futebol? Não está. Por quê? Porque tipo assim, se eu tenho fé que o meu time de futebol ele vai ganhar, você também tem fé que o seu vai ganhar. Então ninguém ganharia, dá só empate, vai empatar o tempo todo. É ou não é? Então essa fé que a gente fala, o meu time de futebol, o cara ora, ajoelha para poder ver se o time dele ganha, não adianta. Que fé é essa, né? É uma fé que não é uma fé verdadeira, né? Mas, irmãos, existe a fé, irmãos, que é produzida em nossos corações por Jesus, por Deus, né? Nada que acontece pode destruir essa fé, porque é Deus que bota dentro de nós. É uma fé que é o Senhor que bota em nós. Com essa fé podemos perder ou ganhar, mas sabemos que Deus está conosco. Ele tanto na nossa tristeza para enxugar nossas lágrimas, também como na alegria para também se alegrar, porque com certeza Deus se alegra com a nossa alegria, né? Deus fica alegre quando nós estamos alegres. Pode vir todo tipo de gigante que enfrentaremos, porque sabemos em quem temos crido, que é o Senhor. Irmãos, o que Deus quer falar conosco nessa noite com essa palavra? Em primeiro lugar, Ele pergunta para mim e para você: você tem entregado de verdade a sua vida, minha mão, na mão do Senhor? Né? Você tem entregado a sua vida nas minhas mãos? Você confia mesmo quando você entrega a sua família, seu trabalho, né, a sua vida para mim? Ou você tem entregado as suas coisas, tem entregado a sua família, seu trabalho e fica dormindo preocupado com aquilo que você entregou para o Senhor? Né? Muitas vezes a gente ora, a gente entrega para Deus e depois a gente quer cuidar daquilo que a gente entregou. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Prestar, né? Por isso tudo que nós estamos falando aqui é sobre a fé. Né? Porque se você entrega para Deus e depois você fica preocupado, é porque a sua fé acabou, você não tem fé, está sem a fé. Por que o Senhor nos faz essa pergunta? Porque falta em nós, irmãos, confiança. Muitas vezes deixamos de conquistar alguma coisa por não confiar verdadeiramente que Deus está no controle de tudo, né? Deixamos de conquistar coisas porque não sabemos que Deus verdadeiramente está no controle de tudo. E por não entregarmos verdadeiramente a Deus os nossos planos, muitas vezes esquecemos que até os planos que Deus nos prometeu, planos que Ele nos prometeu, tem para nós, que Ele tem para nós. Às vezes falamos que temos promessa de Deus, mas não fazemos nada para
merecer a promessa que o Senhor faz, né? Ah, eu tenho promessa do Senhor. O que você está fazendo para que você receba aquilo que Deus te prometeu, né? Então, é isso. As promessas dele estão aí, mas nós temos que fazer, né? Ela não vai chegar no nosso colo de bandeja. Temos que fazer alguma coisa, pelo menos exercitar a nossa fé, né, André? Os homens que o Senhor manda Moisés enviar para espiar as terras tinham uma promessa, sabia? Tinha uma garantia que foi dada pelo próprio Deus, que as terras seria deles. O que eles tinham que fazer? Em primeiro lugar, crer na promessa de Deus. Criar uma estratégia para depois assumir as terras. Amém? Vocês já contaram quanta estratégia eu falei? Não? Não, né? Deus fala, olha, as terras que eu prometi a vocês, está lá. Vai lá, expia as terras, a terra, cria uma estratégia para depois vocês tomar posse daquilo que já é de vocês. Eu estou dando aquilo de papel passado para vocês. E toda a futura geração de vocês. O que faltou? Confiar na promessa. Faltou confiar na promessa. A promessa o Senhor já tinha feito a Abraão, lá no Gênesis 17. Abra a Bíblia lá em Gênesis 17, do 7 ao 8. Diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele falou, eu vou dar a terra para vocês, né? Vocês têm que ir lá, conquistar essa terra, e tem mais uma coisa, eu vou ser o seu Deus, né? Olha que bom, né? O cara, ele vai dar a terra, né? Você vai ganhar a terra, está lá de papel passado, e ele vai cuidar de você, né? Que bom, né? É uma garantia, né, que os homens tinham quando eles subiram, né? Por falta da fé, eles deixaram isso passar. O que estava faltando para que eles entrassem na terra e tomassem posse? Uma estratégia. Será que estamos nos organizando, irmãos, para receber a nossa promessa? Você tem promessa? Tem promessa? Todos nós temos uma promessa, né, do Senhor. Ou estamos esquecendo da promessa de Jesus, que Jesus fez a nós, né? Da mesma forma, irmãos, como Deus guiou aquele povo de Israel, liberto do Egito, assim ele dirige o seu povo ainda hoje e os leva em segurança à terra prometida. Como quem guia a nossa igreja? É Jesus, não é? Não é ele que guia? Então é ele que nos prometeu esse lugar. Aonde está a nossa terra prometida? Abra sua Bíblia lá em João 14. Lá em João 14, o Senhor fala que está preparando um lugar para nós estarmos com Ele na eternidade. Amém. Glória a Deus. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Sabe, irmãos, eu penso que se a gente deixar de acreditar nessa palavra do Senhor, na promessa que o Senhor fez para a gente está perdendo o nosso tempo aqui. Se a gente deixar de acreditar na promessa do Senhor, não vale a pena a gente estar aqui, né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos, nós cremos naquilo que o Senhor prometeu para nós. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir da pregação. Lá em Romanos, né? Se vocês quiserem abrir a Bíblia, Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo, irmão, o mesmo que nos fez essa promessa, é o mesmo que nos convence da verdade. Amém? Irmão, nós somos totalmente dependentes de Jesus, não somos? Você é dependente? Isso é, pastor? Totalmente dependente de Jesus.
Até para a gente crer nele, ele nos dá a fé que nós precisamos. Você imagina, né? É ele que nos dá a fé, né? E a gente tem que exercitar a fé que ele nos dá, né? Amém? Deus não volta atrás das suas promessas. Eu tenho aprendido muito aqui com o meu pastor Maurício na pregação dele. Eu aprendo com todos os pastores, mas esse aqui ele pregou há pouco tempo e eu botei nos meus bolsos. Deus não volta atrás das suas promessas. Ele pode até mandar você retroceder para te proteger, mas tudo está dentro dos seus planos, sabia, irmãos? Deus, quando ele manda, às vezes a gente pode não entender no momento que ele fala, mas ele sempre está certo. Deus está sempre certo. Podemos ver também essa passagem lá de Êxodo 14, do 1 ao 2. Eu acho que está passando aqui, tá, gente? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampe de frente de Pi-Hairote. Para ler isso aqui eu tive que treinar bastante. Entre Migdol e o mar diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparás junto ao mar, né? O povo estava sendo perseguido, né, pelos egípcios. E aqui no versículo 3 de Êxodo 14 diz que então o faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão desorientados na terra, o deserto o encerrou. Não, irmãos, o deserto não parou o povo. Deus tinha um plano para ele, sabia? O deserto não parou. Deus tinha um plano. A palavra diz que era Deus quem estava guiando aquele povo. E quando Deus manda eles retroceder, ele sabia que estava fazendo, sabe? Deus sabe de tudo. Deus é maravilhoso, irmãos. Olha só o que acontece com o exército de Faraó. No versículo 28 de Êxodo 14, o exército que estava perseguindo o povo de Deus morre todos dentro do mar, né? Então, quando Deus está conosco e a gente confia no Senhor, Ele guarda nossas vidas, né? Ele manda você retroceder, né, para poder te proteger, né? E voltando às águas, nós já lemos aqui, né? E voltando às águas, cobriram os carros, está lá em Êxodo 14, 28, os carros e os cavalos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido do mar. Nem ainda um deles ficou. Amém? A palavra diz que Deus estava guiando o povo pelo caminho. Quando confiamos no Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Mesmo se você, algumas vezes, tenha que voltar atrás, Ele sabe o que está fazendo, é só confiar no Senhor, né? Se você tiver que voltar atrás, irmãos, de alguma coisa, o Senhor está contigo, mas temos que estar sempre entregando os nossos caminhos na mão do Senhor. Irmãos, o medo, né, muitas vezes é necessário, né? Nós temos que ter medo, mas quando você deixa o medo dominar a sua vida, se torna uma covardia. Você sabia disso? Nós temos que ter medo para poder a gente se livrar de alguma coisa. Mas quando a gente deixa esse medo, né, dominar a vida da gente, aí nós viramos um covarde. Lá em Hebreus 10, 39 diz assim, que é porque eu estou rápido, que eu fiz aqui no meu papel, tá? Por isso que eu não estou caçando aqui, tá bom? 10:39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Se lembra lá que o Senhor manda eles retroceder? Aqui no Hebreus 39 diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, quando Deus manda aquele povo ele retroceder, o Senhor estava conservando a vida deles, né? Os outros malvados morreram todos lá, que estava perseguindo o exército. Mas Deus, o pessoal, tem toda a razão. Nós não retrocedemos para a perdição. Porém, se tivermos que retroceder, que seja para a conservação da vida, porque Deus está conosco. Amém, Deus? Amém, irmãos? Voltando ao texto, lá em número 13, irmãos, quando aqueles homens se amedronta, ele deixa de confiar na promessa que Deus fez a eles. Nós também, como nós já lemos lá, temos uma promessa que foi feita por Jesus. Também está lá em João 14, do 3 e 4.
Nós já lemos uma parte, vamos ler isso aqui. E quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para que onde eu vou, né? Ele diz que vamos estar com ele. Você crê nisso? Você crê no Senhor? Né? Jesus nos faz essa pergunta, né, irmão? Você acha que podemos duvidar da promessa do Senhor, já que vivemos pela fé? Né? Se a gente vive pela fé, nós confiamos no Senhor. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, nós lemos que os homens enviados por Moisés, apesar de ser homens experientes, príncipe, cabeça, né, da sua casa, não confiou na promessa de Deus. Dá para entender que eles não viviam por fé, como diz a palavra, né? Irmão, se não temos fé, o que vemos? Né? Se você não tem fé, o que vemos? Né? Eu posso, irmãos, garantir a vocês que com a nossa pequena fé podemos ver a glória de Deus, sabia? Mas sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé, meu pastor fala muito também isso, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fato que se não vê. Então, irmãos, em primeiro lugar, temos que ter fé. Fé foi o que faltou àqueles homens. Eles não tinham certeza do que esperava e também não acreditavam na promessa de Deus. No verso 18 de Neemias 13 diz assim: vede a terra qual é o povo que nela habita, se forte ou fraco, se pouco ou muito. Os homens só tinham que tomar informações sobre aquele lugar para melhor entrada naquelas terras. Era só isso. Só isso que eles foram mandados para fazer. Irmão, com a fé, nós olhamos para Deus, sabia? Quando nós temos fé, nós olhamos para Deus. E o incrédulo, ele olha para os obstáculos, né? Mas se você não tem fé, você vai olhar para tudo que é difícil, você vai botar obstáculo em tudo. Tem que olhar mais, né, irmão? Nós temos que olhar mais com os nossos olhos espirituais e menos com os nossos olhos carnais. Amém? Os olhos carnais, ele só vê gigante. Ele só vê o que não presta, né? Ele só vê coisas ruins. Então, quando a gente olha com nossos olhos espirituais, entrega para Deus, sempre a gente vai ter uma resposta. Amém? Irmãos, em 1 de Samuel, né, nós vamos ver lá, em 1 Samuel, no verso 17, podemos observar como Deus age na nossa vida quando agimos com fé. Samuel 17, né, do 38, 39, diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmão, o que eu aprendo com essa palavra? Em primeiro lugar, para eu vencer uma batalha, nós temos que tirar nossas armaduras, sabia? E temos que botar essa armadura que Deus dá, que é a nossa fé. A nossa armadura é a nossa fé. É o que nós cremos, botamos no Senhor. Se Davi tivesse confiado naquelas proteção, né? Não em Deus, ele não teria vencido o gigante.
No verso 42, né, de Samuel 17, Davi, já cheio do Espírito Santo de Deus, afronta o gigante e diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres dos arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra saberás que há Deus em Israel. E há Deus aqui em São Cristóvão. E há Deus na nossa igreja. Amém, irmãos? Então, irmãos, como temos falado desde o começo lá da mensagem, é somente confiar no Senhor. É somente confiar. Se Davi fosse espiar o gigante e olhasse com os seus olhos carnais, ele não teria vencido o gigante que estava lá à sua frente. Amém? Segunda de Reis, né, podemos também observar um ato de fé e determinação de Eliseu, que antes de mais nada fez uma oração pedindo a Deus que mostrasse ao moço o seu poder. As tropas da Síria tinham cercado a cidade, e aí está lá no 2 Reis 6, do 15 ao 17, diz assim: e o servo do Senhor, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos, carros, cavalo e carro. Então o seu servo lhe disse: ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalo, carro, de fogo, ao redor de Eliseu. Tem momento, irmãos, aqui nós lemos que Eliseu orou pelo moço, né? O moço estava com medo. Então, Eliseu pega e ora por ele, e o Senhor mostra, né, atende a oração de Eliseu, e o Senhor mostra para o moço que ele estava ali com eles. Tem momentos, né, que nós podemos passar por alguma aflição, algum momento que a gente vai ficar um pouco fraco. E nesse momento, né, a gente precisa de uma oração de um irmão. A gente precisa da oração, né? E a oração de um irmão pode abrir os nossos olhos para a gente ver, né, o impossível, que só Deus pode nos revelar, né? Então, é muito bom às vezes a gente orar, né? Por isso, irmãos, é importante orarmos antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, né? Às vezes a gente esquece, né? Mas é bom, é muito bom tudo que a gente for fazer na nossa vida, é bom a gente antes orar que Deus vai estar conosco. As escamas que estavam sobre os olhos do moço de Eliseu só saiu depois que Eliseu orou, né? E orou, e ele pôde ver que tinha um exército a favor deles. Para ver o impossível, o segredo é orar, né? Irmão, voltando também lá ao texto de Neemias 13, de número 13, a partir do verso 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disse: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Irmãos, Caleb, ele olha para a promessa de Deus. E aquela promessa que ele fez lá em Gênesis 17, como nós tínhamos lido. Os outros olham para o gigante, para a dificuldade, para os problemas. Podemos observar a diferença entre Davi, que nós lemos agora, e esses homens covardes que, apesar de ter a promessa de Deus, não creram na promessa. Não vamos, irmãos, eu quero falar aqui, citar sobre Mateus 14, né? Para entender um pouco melhor sobre a fé.
Nós vamos ler Mateus 14, do 28 ao 30. Diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, você já andou sobre as águas? Eu não consigo andar sobre as águas, mas eu posso garantir a vocês que eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Pedro estava muito bem, né, andando sobre as águas, mas quando ele tira os seus olhos de Jesus, ele começa a afundar. O que eu posso aprender com essa passagem aqui de Mateus 14? O que eu posso aprender? Nenhum de nós não temos uma fé inabalável, uma fé que a gente não, mesmo a gente estando aqui, a gente não tem essa fé inabalável, né? Lá no verso 30 de Mateus 14 diz que Pedro, reparando a força do vento, ele por um momento deixou de olhar para Jesus e só viu o perigo que estava na sua frente, né? Todos podemos, em um momento de dificuldade, ter medo, mas não podemos desistir, né, irmãos? A gente pode ter medo, mas não podemos desistir, porque nós temos o Senhor que está conosco. Irmãos, a sua pequena fé, aquela que por um momento te fez andar por sobre as águas, elas também vai fazer Jesus salvar a sua vida. Lembra da fé do tamanho de um grão de mostarda? Né? Mateus 17, 19 e 20 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivo não podemos nos expulsá-los? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, dirás a esta montanha: passa daqui para acolá, e ela passará. Nada vos será impossível. Então, essa fé vai fazer maravilha nas nossas vidas, sabia, irmãos? Irmãos, eu não quero, dizer para que a gente tenha uma pequena fé. Não é isso. Eu só quero dizer que para Deus agir nas nossas vidas, o combustível é a fé. Aí eu botei aqui: um carro não anda com pouco combustível, né? Ele só para quando acaba a gasolina, não é verdade? Assim é a fé. Você tem que ter dentro de você, né? Então, a gente pode entender que, como ele falou aqui, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer maravilhas. Então, com a nossa pequena fé, o Senhor vai fazer coisas grandes também nas nossas vidas, amém, irmão? Lá no verso 25 e 27 de Números 13, eles falam que a terra é boa, que mana leite e mel, que os frutos da terra é muito bom. Mas no 32, eles, com medo de enfrentar o gigante, falam mal da terra. Irmãos, a fé diz é possível. O incrédulo diz é impossível. A fé honra a Deus, o incrédulo desonra. A única coisa que aqueles homens medrosos tinham a fazer era desonrar a terra, porque tinha medo de ter de enfrentar o gigante. Aí está a fé daquela fé que nós falamos lá no começo, da fé fake, né? A fé que nós inventamos, né? A fé que você cria dentro de você e a que Deus bota dentro do nosso coração. Tem gente que quando não consegue alguma coisa, bota defeito, fala mal, diz que não presta. Não é isso? No verso 32 de Número 13, diz: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura.
No Rio de Janeiro tem gigante, irmão? Tem, né? E eles aqui andam de pistola e de fuzil, não é isso? Mas aqui eles andam de fuzil. Se pararmos nossas vidas, irmãos, por causa desse gigante, nós nem aqui vão vir. E tem muita gente que para com medo, né? Se nós nos entregar na mão do Senhor nossas vidas, a gente esquece desse gigante aqui, irmão. As coisas que tem que acontecer na nossa vida vai acontecer, mas Deus está no controle, Deus está no controle das vidas, né? Nós não vamos poder parar, ninguém vai poder parar o povo de Deus, não. É só crer na palavra do Senhor. Então, o que temos que fazer? Confiar no Senhor e acreditar. Crer que Ele está no controle. Nos guardando. Nós podemos não podemos deixar que o medo atrapalhe a nossa caminhada com Jesus. Amém, irmãos? Lá em Hebreus 3, dos 8 e 19, diz assim: e contra aquele... quem jurou que não entraria... E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que fora desobediente. Vemos, pois, que não podemos entrar por causa da incredulidade. Irmãos, essa palavra aqui fala do povo, também dessas caminhadas, né, do Egito, que o povo que fala de desobediência, né? Que a gente não pode ser desobediente, irmãos, porque senão a gente não vai entrar no descanso do Senhor, né? Não podemos ser covardes, não podemos desobediência, não podemos ser incrédulo. Tudo isso aí, o Deus fala que se você não crer, você não vai entrar no meu descanso. Irmãos, presta atenção o que acontece com quem é covarde e desobediente. Lá em Hebreus 4, do 5 ao 6, diz assim: e voltando no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente fora anunciado as boas novas. Né? As boas novas têm sido anunciadas o tempo todo aqui, irmãos, pelos pregadores aqui da igreja, pelos pastores, têm anunciado sempre as boas novas. Né? E a gente não vai poder dizer que a gente não escutou a voz de Deus. A gente não vai poder dizer que não escutamos a palavra do Senhor, né? Estamos terminando, gente. Olha, o que Deus fala no verso 2 de Hebreus 4? Porque também a nós fora anunciado as boas novas, como se deu com eles. A nós foram anunciadas, mas com eles, mas a palavra que ouvira não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que ouviram, né? Exatamente isso. A gente tem ouvido a palavra, a gente não tem emprestado a nossa atenção para a palavra que está pregando, né? Ele fala que tudo aquilo que eles ouviram lá, estão ouvindo aqui, que nós estamos ouvindo aqui ainda hoje, né? Não vamos deixar que a incredulidade tire a gente do nosso alvo, que é o céu. Amém, irmãos? Aonde fica as promessas que Ele fez na sua vida? Você não pode esquecer disso. Irmãos, o Senhor está nos falando nessa noite quais são as estratégias que você tem criado na sua vida, né? Eu quero falar disso aqui sobre nosso compromisso com Deus. Né? Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, né? Vir na igreja por alguma coisa, porque nós não estamos criando uma estratégia no nosso trabalho, naquilo que nós temos que fazer. Até pensei hoje na Rose. A Rose, ela não vinha aos domingos no culto de manhã. Então, ela agora tem vindo, porque ela criou uma estratégia, sabia? Ela faz o almoço de hoje, ela deixa para sobrar para amanhã. Então aí amanhã ela pode vir de manhã e de noite. Mas não, aos domingos de manhã eu falei: Rosa, não vai na igreja? Não, vou fazer o almoço. Aí então não vinha, né? E aí ela agora criou uma estratégia. Então é isso que eu falo para os irmãos: cria uma estratégia para poder estar na igreja, né? Para poder estar ouvindo a palavra. Né? Não deixa que o dia a dia atrapalhe a sua presença aqui na casa do Senhor.
Amém? Voltando ao texto, lá em número 13, do 17 e 19, Moisés pede para que os homens... Moisés pede para aqueles homens que eles fossem olhar as terras para criar estratégia e não só ver a dificuldade. O Senhor já tinha garantido que as terras seriam deles. E quando Deus faz uma promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir, sabia? Se foi Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Lá no verso 25, no verso 25, do 25 a 29 do texto, fala do relatório dos espias recebido com incredulidade. Irmão, 10 homens dos 12 que subiram a espiar as terras voltaram desanimados. Olha bem, irmãos, imagina, hoje um homem, um cabeça, o cabeça da casa, ele sair de repente procurar um trabalho, ele voltar desanimado, aí ele acaba com a família dele, então a gente tem que, você é o cabeça, é o príncipe da sua casa, tem que confiar e ir à luta, amém, irmão? No verso 31 e 32 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura. Eles falaram: a terra até que é boa, mas é muito difícil a gente vencer aqueles gigantes. A terra é boa, é muito difícil. Às vezes a gente se você ganha uma coisa boa, mas se está longe, você não vai buscar, é difícil, Esse que é o problema, A cidade é fortificada demais. Irmãos, aqueles homens verdadeiramente não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas, Quando gigante o Senhor já venceu por vocês, irmão? Quantos gigantes, quantas situações difíceis que você até pensou que era o fim, e Jesus disse: filho, ainda não é o fim. Eu estou contigo. Ele está com você, irmão, Ele está comigo também aqui. Não temas, não desista da batalha. Irmão, vai ter momento, muitas pessoas tentando destruir a sua fé, sabia? Tem gente que tenta destruir a nossa fé. Deus está falando nessa noite: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua família. Não desista dos seus planos. O Senhor está falando: não desista. Amém, irmãos? Eu nunca disse que foi fácil. Vai à luta, não pare. Amém? Josué 1,19, Deus fala: não foi eu que ordenei a vocês? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que ande. Amém? Número 14, lá em número 14, não precisa abrir, o Senhor diz que Caleb foi um bom servo. Teve fé, confiou na promessa, não desanimou. Ele conseguiu ver com os seus olhos espirituais a possibilidade de criar uma estratégia para enfrentar todos os obstáculos que eles viram naquele lugar. Número 14, 24 diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Ele dá para entender também, irmãos, se andarmos nos caminhos retos do Senhor, teremos a garantia que estaremos com Ele na nossa terra prometida. Amém? Número 14, olha só, irmãos, o que acontece com os homens que infamaram a terra. Número 14, 30 diz assim: não
Entretanto, não entrarás na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Esses entram, os outros foi covarde, não ia entrar. Amém? Ele fala que Caleb e Josué ia entrar porque fora obediente. Né? No verso 37 de número 14, ele diz que todos aqueles homens que infamaram a terra morreram de uma praga. 10 homens, irmãos, morreram por não confiar no Senhor. Irmãos, eles não só deixou de confiar na promessa, mas também foram desobedientes. O que com essa palavra nós possamos entender, entregar verdadeiramente o nosso caminho nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Nosso Deus é confiar que Ele estará cuidando de todos nós. Amém, irmãos? Para terminar, se o louvor quiser subir, eu vou terminar aqui, tá? Isaías 41, né, lá em 41, mais uma vez, o Senhor está nos alertando a não temer, pois Ele está conosco. Isaías 41, 10 diz assim: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, o que eu aprendo com tudo que Deus falou conosco nessa noite? Está difícil? Ora que Deus vai nos dar direção para continuarmos. Sempre que aparecer gigante na sua vida, clame pelo nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa estar iluminando a vida de vocês, que alguma coisa que com certeza foi de bom para cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus... Obrigado, Pai. Obrigado, pastor.